Olá, eu sou a Camila Abdo, esse é o Tribuna Diária, com Camila Entrevista, junto com Sexta CUT, com ninguém mais, ninguém menos que Luciano Cunha. Quem é o Luciano Cunha? Duvido que vocês não saibam, mas eu vou apresentar mesmo assim. Ele é ilustrador, designer, quadrinista mais corajoso do Brasil, autor do Doutrinador, que foi o primeiro quadrinho nacional que virou filme, do Destro e editor da Super Prumo. Ele também é fundador dos Quadrinistas pela Liberdade. Luciano, muito obrigada por aceitar falar com a gente. Eu que agradeço, né, Camila? Adoro contar minha história, adoro contar, como você falou aí, sobre a coragem que eu tive de ingressar num mercado editorial completamente dominado por esquerdistas, e vai ser um bom papo para o pessoal conhecer como isso tudo aconteceu, né? Nos últimos 5 anos, como minha vida mudou completamente. Luciano, o que é Quadrinistas pela Liberdade? O que significa? Então, Quadrinistas pela Liberdade foi um grupo fechado no Facebook que eu criei em novembro do ano passado, logo depois que eu comecei a ser perseguido, atacado, né, na minha honra, na minha intimidade, pelo pessoal de esquerda, fãs, leitores de quadrinhos no Brasil, porque foi quando vamos dizer assim, eu assumi o meu conservadorismo, né? E é engraçado que isso tudo aconteceu porque eu repostei uma imagem de 2014, ou seja, a imagem era bastante antiga, né? Era uma imagem onde o meu personagem, o Doutrinador, que é aquele personagem que está ali atrás, naquele pôster, que é o pôster do filme, eu coloquei o Doutrinador dando um soco no ex-presidente Lula, numa ilustração que eu fiz baseada numa pose, numa cena muito icônica, muito famosa, que é uma pose que o Batman está socando o Super-Homem num quadrinho famosíssimo do Frank Miller, que é de 1986, que é Dark Knight, né? Que é o Cavaleiro das Trevas. Eu usei essa cena do Batman para fazer essa ilustração do Doutrinador socando o Lula, e como eu falei, era uma ilustração de 2014, só que eu a repostei exatamente no dia que o Lula foi solto, né? Em novembro. Já vai fazer um ano que essa figura cancerígena está entre nós de novo. E aí, cara, eu não esperava que ia acontecer o que aconteceu. Simplesmente, né, a lacrosfera inteira caiu em cima de mim. E aí eu fiquei até assustado no primeiro momento, não esperava que desse a repercussão que deu. E logo depois, como a própria cena de quadrinhos brasileira usou de toda a sua covardia e, e tentou me cancelar, né, vamos dizer assim, essa coisa covarde e horrorosa que eles fazem, violenta. E aí, depois de passado a tempestade, eu notei que tinha muitas pessoas também que me apoiavam. E alguns quadrinistas que entraram em contato comigo, pelo Facebook também, em apoio, para me apoiar frente àquilo tudo que estava acontecendo. E aí, o que aconteceu? Algum tempinho depois, eu decidi criar esse grupo, justamente chamando essas pessoas que, por causa do que aconteceu comigo, se mostraram, né, que também eram conservadoras, também eram artistas de direita, e que eu falei assim, pô, vou fazer um grupo para a gente trocar ideias e até também se apoiar mutuamente, trabalharmos juntos e assim por diante.
E o que aconteceu, Camila, é que eu achei que esse grupo ia ter 30, 35 pessoas no máximo. E agora o grupo tem 208 pessoas, entre coloristas, desenhistas, roteiristas e até mesmo jornalistas que escrevem para páginas e para blogs de cultura pop, e que também são conservadores. Isso me surpreendeu muito. E esse dado, esse número, tenho certeza que te surpreendeu também e surpreende a qualquer um. Porque, para você ter uma ideia de quantas pessoas, quantos artistas, quantos produtores de conteúdo conservadores existem, mas só que eles estão calados, ou então, né, estão na deles, não colocam, né, não colocam a cara para bater e tal, porque tem medo justamente de que aconteça com eles o que aconteceu comigo, que eles sejam atacados nas redes, tenham suas reputações, né, numa tentativa de destruir suas reputações, seus trabalhos, que suas oportunidades de trabalho e até mesmo seus empregos fiquem ameaçados. Então, eu entendo totalmente, né, pessoal, e, enfim, então a gente tem esse grupo para se ajudar mutuamente, para o pessoal ter uma ideia. Dentro desse grupo, eu já estou trabalhando com 4 ou 5 artistas que estão lá, e que a gente vai falar mais sobre isso daqui a pouco, né? Eu acabei fundando uma editora em março, logo depois que começa a pandemia. A minha editora é um nenenzinho de 6 meses, e que nasceu nessa loucura que a gente está vivendo. E esses artistas estão trabalhando comigo, fazendo, envolvidos nos vários projetos que eu tenho, e acabou sendo ótimo, porque você acaba não só, né, empregando, ajudando, envolvendo essas pessoas em projetos que beneficiam todo mundo, todo o entorno, mas também você trabalha com pessoas que pensam igual a você, que têm os mesmos valores, que entendem principalmente a mensagem que a gente quer passar. E eu acho assim, tenho certeza que em pouquíssimo tempo outros artistas que estão lá, que estão produzindo, vão, né, perder esse medo de se exporem. Até mesmo eu tenho uma espécie de missão, né, que eu mesmo me coloquei para que isso aconteça. Eles, talvez vendo o sucesso que, por exemplo, está acontecendo já com o meu quadrinho chamado Destro, que teve 500% de apoio a mais do que a gente tinha pedido de meta no financiamento coletivo, e acabou a primeira tiragem em 11 dias, já está na segunda tiragem. Eu acho que isso vai dar força e vai dar confiança para que essas pessoas, né, saiam, né, ali daquela zona de conforto e né, vistam a camisa e falam: não, eu sou conservador, eu produzo uma obra, um conteúdo conservador, e estou aqui e quero lutar pelo meu espaço, quero contribuir nessa guerra cultural que a gente está vivendo. Então, essa é a missão que, repito, que eu me coloquei, e eu estou muito feliz e muito animado pelos resultados que estão acontecendo tão rapidamente. Luciano, você falou em esquerda, marxismo, mas são quadrinhos. Realmente tem essa influência da esquerda em quadrinhos de heróis, enfim. Nossa. Já está tão enraizado assim? Nossa, você não tem ideia. E eu acho que, não sei se o pessoal que tá nos assistindo vai ter ideia de como, nos últimos 10 anos, a agenda progressista tomou de assalto o mundo dos quadrinhos, e principalmente, né, porque, assim, Camila, a produção de quadrinhos brasileira e mundial, ela sempre foi muito de esquerda.
Na Europa também, né, se produz muito quadrinho autoral, muita coisa, e sempre teve esse viés mais progressista. E até pouquíssimo tempo atrás, isso não acontecia no principal gênero de quadrinhos que todo mundo acaba conhecendo e tendo contato com quadrinhos, que é o gênero de super-herói, porque, obviamente, é um gênero muito famoso, muito conhecido, consolidado, é uma indústria que tem 80 anos, né? É uma indústria bilionária, aliás. Então, os quadrinhos de super-heróis, eles pareciam, entre aspas, blindados contra esse tipo de agenda. Só que de uns 10 anos para cá, e principalmente de uns 5 ou 6 anos para cá, isso se intensificou e ficou assim, chegando num nível absurdamente intragável, a ponto de começar a gerar desentendimentos entre, isso que é o mais absurdo para mim, desentendimentos entre o público leitor e os roteiristas das maiores empresas que são produtoras desse conteúdo, que é a Marvel e a DC Comics, que todo mundo conhece, as casas de onde saíram todos os heróis que a gente aprendeu a amar desde pequeno. Então, a Marvel e a DC escolheram um caminho nos últimos 10 anos, escolhendo alguns editores que têm um claro e objetivo intuito de doutrinar leitores através dos quadrinhos. Para você ter uma ideia, eu escrevi sobre isso para o Brasil Sem Medo, foi meu último artigo. Eu já escrevi 2 artigos sobre quadrinhos e sobre o marxismo cultural nos quadrinhos para o Brasil Sem Medo. E o último eu escrevi justamente sobre uma dessas editoras, que é uma editora executiva da Marvel, chamada Sana Amanat, que ela é uma das responsáveis por essa guinada esquerdista dos super-heróis da Marvel. E aí, o que é mais, como é que se diz? O que é mais curioso é assim, os super-heróis, por causa dos universos cinematográficos da Marvel e da DC, que também há 10 anos, né, massificaram de uma vez por todas, né? Todo mundo conhecia o Homem-Aranha, todo mundo conhecia, né, o Super-Homem, o Batman. Mas nos últimos anos, por causa dos filmes da Marvel e da DC, isso, né, virou como é que se diz? Você tem agora uma indústria bilionária de licenciamentos enfim, de tudo que você imaginar sobre esses heróis, por causa, obviamente, do cinema, da força do cinema americano. E, apesar de tudo isso, os quadrinhos de super-heróis, olha só que absurdo, Camila, nunca venderam tão pouco. E por que isso acontece? Eu tô fazendo um estudo aprofundado sobre isso há mais ou menos um ano. É óbvio que tem vários fatores que ocasionaram essa cena agora, esse cenário dos quadrinhos americanos. Claro que tem a internet, né? A molecada, os jovens, os leitores mais jovens, né? Tem muito mais conteúdo e muito mais facilidade de estar com o celular na mão, consumindo, né, informação, do que pegar um quadrinho, um gibi de papel e ler. Só que eu já detectei que é enorme a quantidade de leitores e de fãs que deixaram os quadrinhos por causa justamente da lacração que existe agora na Marvel e na DC, e que, assim, eu canso de falar isso, e também escrevi sobre isso, e estava numa live ontem com o Relevante News, falando sobre isso, e vou falar aqui novamente. Eu, Camila, não tenho absolutamente nada contra o protagonismo feminino, ou protagonismo gay, ou lésbico, ou sabe, de minorias étnicas, raciais, nos quadrinhos ou em qualquer forma de arte. O importante de que fique claro aqui é que
a gente, né, nós conservadores, nós não somos automaticamente, como a esquerda gosta de nos rotular, como racistas, homofóbicos, misóginos e assim por diante. A questão central aqui é o seguinte: as histórias de super-heróis, elas deixaram de ser, há 10 anos, sobre justiça, sobre ordem, sobre autossacrifício, sobre valores, e passaram a ser instrumentos para essa militância e essas tentativas de doutrinação marxista, e principalmente, e esse é o ponto central, as tramas e as histórias ficaram muito, muito ruins. É isso que eu sempre faço questão de frisar, porque se a história é boa, se a trama te contagia, te atrai, a cor ou a sexualidade do personagem, ela fica em segundo plano. Todo mundo, em qualquer parte do mundo, o fã, ele gosta de uma boa história. Mas o que aconteceu com esses quadrinhos? Por causa dessa militância explícita, as histórias são péssimas, e porque, primeiro, antes de tudo, eles querem militar e querem fazer com que a sexualidade ou a cor do personagem prevaleça sobre suas origens e também sobre o seu passado, né? O passado do personagem, que isso importa muito para o fã, e principalmente sobre a qualidade das histórias. A qualidade das histórias e dos roteiros da Marvel e da DC caíram demais, são patéticas hoje em dia. Para você ter uma ideia, o último, em março, a Marvel lançou um novo grupo de heróis, uma nova equipe de heróis, em que tinha lá um herói chamado Safe Space e tinha um herói chamado Snowflake, ou seja, floco de neve. Então, e o floco de neve, agora eu não sei se é o floco de neve ou o Snowface, ele foi intoxicado, olha o nível do roteiro, ele foi intoxicado por um gás da internet. Todo mundo, na hora, virou piada mundial em todos os, sabe, em todos os blogs e páginas da mídia especializada sobre quadrinhos, sobre cultura pop. O cara criou um personagem, e ele é um personagem não binário, seja lá que diabo isso signifique, e que foi contaminado pelo gás da internet. Ou seja, eu só estou dando esse exemplo rasteiro, sem falar que hoje Marvel e DC juntas têm 18 personagens lésbicas no seu portfólio. E aí eu vou repetir, eu não tenho absolutamente nada contra o protagonismo lésbico ou gay. Eu tenho contra a qualidade das histórias. Eles deixam a qualidade das histórias de lado para fazer militância explícita nos quadrinhos, para doutrinar jovens incautos, entendeu? E aí o que acontece? Eles não conseguem angariar novos leitores e estão perdendo todos os leitores antigos. A ponto de hoje, se você entrar na internet e visualizar o ranking de vendas dos quadrinhos, existe, no segundo lugar, está lá um quadrinho totalmente independente, chamado Cyberfrog, que foi criado por um artista chamado Ethan Van Sciver, que é justamente um dos caras que foi contra esse movimento marxista nos quadrinhos e fundou um movimento nos Estados Unidos chamado Comicsgate, e ele hoje é o segundo, um cara que fundou a própria editora, é o segundo quadrinho mais vendido dos Estados Unidos, na frente de Liga da Justiça, Star Wars, Homem-Aranha, Batman e qualquer um outro herói que você imaginar. Entendeu? Essa é a prova incontestável de que as pessoas não querem militância política no quadrinho, e sim, eles querem uma boa história. E o Ethan, esse artista, provou isso e está ganhando muita grana, é só ver lá o ranking de quanto ele já vendeu.
porque lá, diferente do Brasil, é um mercado sólido, né? É muito grande o mercado, e ele está literalmente tirando onda com a cara dos progressistas americanos. Luciano, você falou que não é contra o protagonismo feminino, gay, enfim, nos quadrinhos. Quanto à explicação de não binário, eu fico devendo para você, porque eu também não, não faço ideia do que seja isso. Mas quadrinhos de herói, né? Não estou falando de Turma da Mônica, estou falando da DC, da Marvel, que a gente tem ali Batman, Robin, Capitão América. Meu filho é fissurado no Capitão América. É a personificação do que a gente espera de um homem. Um Sim, homem que salva, que protege, que se doa. Quando sim, coloca uma figura feminina na história, que não seja, por exemplo, uma jornalista, no caso do Homem-Aranha, uma mulher que vem assomar e não protagonizar. Quando se coloca uma mulher como uma protagonista, uma heroína, não quebra um pouco o padrão daquilo que a gente espera do real herói? Porque o herói ele não precisa de ajuda, ele é um herói. Ele salva pessoas, ele tem que proteger a mulher e não colocar a mulher para salvar junto com ele. Não quebra um pouquinho da visão que a gente espera de um real herói? bom, isso aí, então, isso é uma questão complexa, mas eu acho que, assim, o mito do herói, ele também traz, né, a figura feminina algumas histórias, e assim, especificamente sobre super-heróis de quadrinhos, a presença feminina ela é muito antiga, né? A Mulher Maravilha é dos anos 30. E a gente também tem várias outras heroínas que também tem bastante tempo, tem décadas. O que eu acho importante de dizer, assim, a presença feminina nos quadrinhos de super-herói como sidekicks, né? Que como sidekick é aquele ajudante, tipo Robin ou Falcão, no caso do Capitão América, né? Começou como sidekick. Então, a presença feminina como sidekick também ela é muito marcante, né? Tem a Batgirl e, enfim, vários outros. Eu acho que, para mim, esse não é o problema. Para mim, o problema continua sendo o estilo que eles escolheram de um tempo para cá, que o que predomina é sempre uma mensagem subliminar sobre uma mensagem identitária que carrega feminismo, carrega racismo, é sempre uma bandeira cara para a esquerda que está ali à frente com mais importância do que o próprio personagem, seja ele feminino ou masculino. Isso, para mim, é sempre o pior, entendeu, Camila? Para mim, eu acho que, como você falou, o Capitão América é emblemático, é icônico para isso, porque o Capitão América é um símbolo americano. O Capitão América reúne todos os valores caros, né, valores fundamentais para o cidadão americano, para o American Way of Life. E, para você ter uma ideia, eles mudaram tanto o Capitão América que agora, recentemente, uma saga, o Capitão América era o contrário, o Capitão América era um vilão, o Capitão América tinha se tornado um espião da Hydra, da sua principal organização inimiga. Isso tudo é feito para desconstruir um personagem que a gente chama de canônico, porque é um personagem que, pô, como eu acabei de falar, é um símbolo. Eles querem desconstruir esses símbolos, esses que são carregados de valores conservadores. Outro dia não, tem alguns meses, eu postei
como é que se diz, um texto que é falado pelo Capitão América num quadrinho, que era justamente isso, que o Capitão América tinha que se colocar como uma árvore ao lado de um rio. Eu não vou lembrar as palavras certinhas, mas era mais ou menos assim: quando você está do lado certo, não importa o que falem e o que falem de você, o que queiram te destruir, você tem que se portar e se colocar de forma firme como uma árvore do lado de um rio, que o rio, né, são as ofensas e tal, e você se prostrar ali a favor da verdade e da liberdade. Então, isso são os valores conservadores que o Capitão América carrega, os valores dos pais fundadores, né, dos Estados Unidos. E são essas coisas que esses roteiristas, que essas pessoas que estão hoje tomando as decisões estratégicas da Marvel, tentam desconstruir. Isso, para mim, é sempre o pior, isso é muito subliminar, tem uma boa parte da galera que ainda não se ligou e compra essa mensagem, e é isso que a gente tem que combater, entendeu? Luciano, sobre o Doutrinador aí, que foi o primeiro quadrinho de herói nacional a virar filme, por que que você fez o Doutrinador? Era a intenção de transformar em filme? Qual que era a real intenção do Doutrinador? Então, o Doutrinador, ele nasceu, né, da minha indignação, só não, né? É tudo da minha revolta, da minha indignação contra a nossa classe política. E eu não tinha absolutamente nenhuma ideia, Camila, do quão grande e aonde eu poderia chegar, né, quando eu criei o Doutrinador. O Doutrinador acabou se tornando um sonho, né? Parecia, muitas vezes, eu ficava me beliscando para entender aquilo e perceber se era verdade, porque o Doutrinador chegou muito rápido, foi um processo muito, muito rápido para chegar no cinema. Eu criei o Doutrinador em 2008, mas eu só fui lançá-lo em 2013, porque nesses 5 anos que ele praticamente dormiu na gaveta, foi porque nenhuma editora no Brasil teve coragem de lançá-lo, porque sempre foi um personagem muito polêmico, justamente porque ele não prende, né, os seus inimigos. O Doutrinador, para quem não sabe, é um vigilante mascarado que ele caça políticos corruptos. Então, ele mata os políticos. E aí ele ganhou, né, logo muita relevância assim que chegaram as redes sociais, né? Quando eu criei, ainda não tinha as redes sociais como a gente tem hoje, e foi em 2013 que eu fiz uma página, uma fanpage no Facebook para o personagem, e simplesmente o personagem explodiu, e em 2015 eu já estava, apenas 2 anos depois, eu já estava negociando com 2 players grandes no Brasil, do audiovisual, que foi a Downtown Filmes e a Paris Filmes, para negociar os direitos para eles fazerem o filme, e logo depois também foi feita uma série pelo canal Space TNT, com a Turner International. Ou seja, o Doutrinador chegou muito longe, como você falou, foi o primeiro personagem, né, com esse perfil de super-herói a ser adaptado para o nosso cinema, e logo depois o Doutrinador ele foi lançado no Japão, foi lançado na Coreia, com ótimas críticas, de graças a Deus, e virou colecionável, virou camiseta, virou game, ou seja, e por causa desse tamanho que o personagem ficou, quer dizer, importante dizer também que as 6 edições do personagem estão esgotadas, estou trabalhando agora na 7ª, ou seja, foi por causa desse sucesso todo que quando eu me revelei, vamos dizer assim, conservador e um autor conservador e de direita, foi por isso que eu fui tão atacado, como eu falei lá no início, justamente por causa do tamanho que tinha ficado o personagem para a cena de quadrinhos brasileira, que é uma cena muito pequena, né? Excetuando, claro, o Maurício de Souza, que é um caso à parte. Fora o Maurício de Souza, a cena brasileira de quadrinhos é muito pequena.
e eu acabei saindo um pouco dessa redoma, vamos dizer assim, e alcançando um público que não participava desse tipo de conteúdo, dessa cena. Para você ter uma ideia, eu tenho esses números: 40% das pessoas que compravam o Doutrinador, elas não liam quadrinhos. Elas já tinham lido quadrinhos quando, né, mais jovens ou quando crianças, mas não acompanhavam mais quadrinhos, não consumiam mais quadrinhos. E voltaram a consumir por causa do Doutrinador. Ou seja, tudo isso aconteceu de forma muito rápida, né? E, enfim, a gente só está aqui conversando justamente por causa desse personagem que mudou completamente minha vida e me deu a oportunidade de, finalmente, né, depois de 30 anos, que eu fui conseguir viver de quadrinhos, que no Brasil é uma coisa absolutamente difícil. Eu comecei muito cedo com quadrinhos. O meu primeiro emprego, eu tinha 16 anos, eu trabalhei com Ziraldo. Eu fazia a revista do Menino Maluquinho, em 88. E aí, só 30 anos depois, que eu fui ter um sucesso, né, com um personagem autoral. Ou seja, eu trabalhei muito, batalhei muito por isso, e é isso, assim, que, de certa forma, causa um desconforto, vamos dizer assim, por parte da esquerda, de eu ter alcançado um sucesso com um personagem que é conservador, entendeu? Luciana, eu queria voltar um pouquinho na pergunta anterior que eu te fiz, que foi sobre mulheres heroínas. Você falou que a Mulher Maravilha surgiu nos anos 30, né? Só que nesse ano a gente teve a primeira onda do feminismo que abrangeu de 1850 a 1940. A Mulher Maravilha não representa, então, a primeira onda do feminismo e uma tentativa de colocar que a mulher pode se salvar e salvar o mundo sem a ajuda de um homem? A gente não pode dizer que é aí que começou a deturpar as coisas? Pode-se dizer que sim, né, Camila? Mas eu não sei se... Eu vou te ser sincero, esse não é um assunto que eu domine, até porque eu não domino o assunto Mulher Maravilha. Nunca foi um personagem que eu, assim, sabe, que me atraísse. Então, eu não posso te afirmar nesse sentido. Para você ter uma ideia, eu não lembro nem quem são as autoras. Se eu não me engano, a Mulher Maravilha nem foi criada por mulheres. Se eu não me engano, a Mulher Maravilha foi criada por homens. Eu posso estar enganado, a gente pode até pesquisar isso aqui. Exatamente, estou vendo isso aqui agora. A Mulher Maravilha foi criada por 2 homens. Então, eu acho que ela nem se enquadra nesse sentido da pergunta que você fez. Na verdade, o feminismo, a terceira onda do feminismo, ela foi subsidiada. A segunda onda não deu muito certo, foi muito fraca, que foi a do sufrágio, e a terceira ela foi subsidiada pelos Rockefellers, né? Por trás de todo o movimento feminista, ou por trás de toda mulher forte, com destaque, enfim, existe um homem financiando e alimentando. O Rockefeller, ele estimulou o feminismo americano, não com a ideia da libertação das mulheres, quer mulheres livres, fortes, mulheres maravilhas, mas foi, na verdade, para taxar mais da metade da população, criar impostos em cima de mais da metade da população e pegar os filhos dessas famílias e doutrinar dentro das escolas. Por isso que ter um homem como autor da Mulher Maravilha só fortalece mais ainda a minha crença de que ela foi feita já para começar a caminhar esse feminismo aí que deturpa a ideia do que é ser mulher e acaba afetando a família de todos. Mas, Luciano, eu queria falar um pouquinho sobre o Destro, porque você também é autor do Destro, não é? Exatamente. Sou autor do Destro. Oi? O que é o Destro? O Destro é um personagem que é uma espécie de grito de liberdade, vamos dizer assim,
Para você ter uma ideia, eu criei o Destro em meio a toda essa tempestade que eu contei para vocês lá no final do ano passado. E aí o Destro é simplesmente uma ratificação, né, vamos dizer assim, uma afirmação minha do que eu queria passar como criador de conteúdo, como artista. E aí eu precisava colocar isso, assim como no Doutrinador, eu precisava colocar minha revolta contra a nossa classe política no papel. Com o 10 foi a mesma coisa, eu precisava colocar meus valores conservadores no papel. Eu precisava externar isso de alguma maneira e também eu criei o personagem como se fosse como se ele tivesse uma missão didática, e é isso que eu espero que ele represente no futuro para novas gerações, entendeu? Ele está só no início da sua caminhada, né? Foi só a primeira edição que eu lancei, graças a Deus já com muito sucesso, um retorno muito rápido e muito gratificante. Então, o Destro, ele é diferente do Doutrinador, que é um anti-herói. O Destro é aquele personagem que você pode tranquilamente chamar de herói, porque ele tem todos os elementos, né, os requisitos que a gente costumou, que toda a literatura e toda, né, a cultura ocidental traz sobre heroísmo. O Destro é um cara solitário que vive numa São Paulo em 2045, é uma distopia, é um Brasil do futuro em que, na verdade, o mundo inteiro se tornou uma grande Venezuela, porque as Big Tech, né, transformaram o mundo num grande planeta progressista, por causa de suas pautas e de suas agendas. Eles transformaram as redes sociais e, enfim, todas as instituições foram sendo aparelhadas e, enfim, o mundo se tornou uma grande Venezuela. E aí o Destro é um herói solitário que ele era um oficial, um agente militar no passado, e ele viveu toda essa transformação, essa destruição, né, da cultura ocidental e, enfim, da nossa sociedade como a gente conhece hoje. A história se passa 25 anos, contando de hoje, daqui a 25 anos, então ele luta sozinho contra uma ditadura digital globalizada, onde essas grandes empresas que a gente conhece como hoje, obviamente eu coloquei, né, nomes fictícios, mas é mais ou menos o que está acontecendo hoje com a nossa censura e nossa perseguição do pensamento conservador pelo Twitter, pelo Facebook, pelo YouTube. E aí eu só mudei um pouco os nomes, coloquei algumas peças alguns elementos bastante conhecidos do que acontece hoje com a gente. E o mais curioso, Camila, é que o pessoal, né, os leitores e o pessoal que me segue, todo mundo fica falando que eu devia jogar na Mega Sena e tal, porque algumas coisas que eu escrevi lá em janeiro ou em fevereiro estão acontecendo já hoje, e que eram coisas que eram para acontecer na trama, né, no quadrinho, em 2045. E aí, o mais curioso também, com agora, né, o advento da nossa querida, né, Covid-19, essa pandemia louca e esse processo todo absurdo que a gente está vivendo, também existe no quadrinho, para quem quiser, né, depois a gente vai divulgar aqui como a pessoa adquire, se você ler, você vai ver.
eu também já colocava lá algumas coisas sobre a perda de liberdades por questões de saúde, por questões de pandêmicas, por questões de como é que se diz, de vacinação compulsória. Ou seja, o pessoal falou, pô, o cara tem uma bola de cristal, mas simplesmente eu já estava estudando isso há algum tempo para criar o personagem. E, assim, ironicamente, né, mas ao mesmo tempo de forma triste, né, isso está acontecendo, e o que deixa a história ainda mais atual e ainda mais, né, para mim, isso é muito bom, né, deixa a história ainda mais atrativa e sedutora para quem pensa e tem os mesmos valores que a gente, entendeu? Então, o Destro é esse personagem heróico que luta sozinho contra essa ditadura que tem fundo marxista e que se instalou somente 25% do mundo não está assim dessa maneira, e é óbvio que a Open Globe, que é o nome que eu escolhi que significa como se fosse a Open Society, eles têm um exército próprio, um exército que ajuda separatistas a conquistarem esses países que ainda não estão sobre esse regime. E os poucos países que não estão são justamente os nossos parceiros hoje, como, né, países conservadores como Polônia, e o Brasil está praticamente todo tomado, mas já existe um movimento de insurreição que agora, na segunda parte, vai ajudar o Destro. Essa história é uma trilogia, eu lancei só a primeira parte, e na segunda já vai aparecer esse movimento que é como um movimento contra-revolucionário. Não gosto de usar essa palavra, mas na verdade é exatamente isso. Então, essa história é o que o que eu estou focando agora em relação à minha editora que eu criei, e logo depois a gente vai entrar numa área, né, num gênero que eu sempre sonhei em fazer, mas nunca tinha tido oportunidade, que eu vou lançar daqui a pouquinho um personagem infantil. E aí, esse é o próximo lançamento que eu vou, dentre muitos outros, como eu falei anteriormente, né, a gente já tem 12 personagens, então tem muita coisa para fazer, muita coisa para trabalhar, mas já posso adiantar que o próximo eu vou realizar mais um sonho, graças a Deus, que é lançar um personagem infantil. Luciano, para a gente finalizar, eu vou te colocar numa tela inteira e você manda um recado para quem está nos assistindo. Então, pessoal, eu queria agradecer, antes de mais nada, o convite, né, da Camila para conversar aqui com vocês e pedir a vocês que nos apoiem o meu trabalho, apoiem, obviamente, outros conteudistas conservadores. A gente precisa, né? Tenho certeza que isso já está acontecendo. A gente vai mudando aos poucos, né? Essa cena cultural brasileira, que era 110% progressista, e a gente vai pegando, né, um espacinho aqui, um outro espacinho ali, e a gente vai conseguindo, aos poucos, mudar esse panorama. Quero pedir que vocês apoiem e nos sigam nas redes, né, da Super Prumo, que é a minha nova editora, no Instagram e no Facebook, é só procurar lá sobre Super Prumo. Também as nossas redes no Facebook e no Instagram do Doutrinador e do Destro também. E também o nosso outro selo, que é um outro selo chamado Opção C, C de conservadora. Quero pedir a vocês que procurem essas redes, nos sigam, nos apoiem. E queria também deixar a nossa loja, para quem quiser adquirir nossos produtos, é só acessar lá superprumo.com, www.superprumo.com, e vai ter uma abinha lá, um link, loja, aí vocês conseguem acessar os nossos produtos e comprar. E queria dizer, né, também, como eu falei lá no início,
muito em breve, esses artistas de direita, artistas conservadores, vão ter novos canais para expor e para publicar suas obras, seus conteúdos, porque eu estou envolvido em outras frentes também, que vai pintar aí uma plataforma de financiamento coletivo para conservadores, né, já que a gente tem bastante problema com os sites e as páginas de financiamento coletivo no Brasil, que são todas que tem donos e sócios de esquerda. O financiamento coletivo do Destro, que, como eu falei, atingiu 500% a mais da meta, a meta pretendida. Ele só foi possível por causa da ajuda de um dos conteudistas que trabalham há bastante tempo com a plataforma, porque eles não queriam aceitar o meu projeto. Ou seja, nós, conservadores, estamos criando caminhos para que a gente possa levar nosso trabalho, nossas ideias, e eu acho que a gente vai ser muito feliz e muito assertivo nesse tipo de comportamento agora. Ou seja, a gente precisa se unir mais do que nunca, a gente precisa se apoiar mutuamente, e esse movimento, assim como eu falei que lá nos Estados Unidos já aconteceu, já está tomando forma aqui no Brasil também, e em breve, com o apoio de todos, né, eu acho que a gente consegue criar um cenário de conteúdo e de produções de todos os tipos, né, não só de quadrinhos, tanto no cenário editorial, como no cenário audiovisual, de teatro. Eu estou vendo esse movimento nascer, e isso é muito bacana, e é muito gratificante estar fazendo parte disso. E volto a dizer, tudo depende do apoio e da força, né, que as pessoas nos deem, né, a nós, autores conservadores, nesse momento. A gente precisa do apoio de vocês, porque tem muita gente boa, muita gente talentosa do lado de cá produzindo e trabalhando para mudar esse cenário. Valeu? Obrigado aí pelo espaço, pela oportunidade de conversar com vocês, e vamos em frente. Valeu, pessoal. O Tribuna que agradece a sua participação, Luciano, muito obrigada pelos esclarecimentos. Eu sou a Camila Ábido, esse é o Tribuna Diária com a Sexta Cultural. Fiquem todos com Deus. Valeu, Camila.